Olá, meu nome é Anand Rao. Primeiro, vamos agradecer a quem pautou essa entrevista, uma pessoa maravilhosa, que dá às vezes um pau em mim, me critica. Eu adoro essa menina. Se eu tivesse, na minha época, que eu tivesse 18 anos, se eu tivesse um cara ou uma pessoa que militasse na arte há 42 anos e que topasse, sabe, fazer uma parceria comigo, eu ficava emocionado. Então, a Natália Nogueira, muito obrigado. Tá? Você vai ouvir opiniões da Natália. Tem duas outras entrevistas que também você pode curtir as opiniões da Natália Nogueira. É uma pessoa muito especial que surgiu por cultura alternativa e que vem dando muitas ideias, algumas a gente topa, outras não, mas ela tem compreendido bem, apesar de jovem, ela é compreensiva, muito educada, muito bacana. Tá? Fiz até uma canção para ela esses dias. Eu vou compartilhar, antes de marcar o tempo para você, a tela onde eu vou mostrar algumas coisas rapidinho. Esse aqui, olha, é o portal de notícias Cultura Alternativa. Tem a página principal, turismo, geral, são as editorias, literatura, músicas, artes cênicas e artes plásticas. Aqui, ó, digitando cultura alternativa no Google, você tem 215 milhões de resultados. Nós somos número 1, tá? Digitando TV Cultura Alternativa no Google, você tem 109 milhões de resultados, nós somos número 1. Agora, deixa eu interromper o compartilhamento de tela, tá? E vou informar para você que eu combinei com as meninas que iria dar 2 minutos por resposta de cada uma, iria avisar quando faltar 30 segundos. Então, você que é amigo da Vitória, da Carla, da Natália, não se chateie comigo quando eu falar 30 segundos. Está combinado com elas. Então, elas sabem, tá, que eu vou só informar 30 segundos e elas alinhavam a resposta delas. Iniciando, eu vou me apresentar para o público da Carla, da Vitória e da Natália. Meu nome é Anand Rao. Eu tenho vários livros publicados, vários CDs lançados, 42 anos que eu estou na arte e cultura. Fiz um jornal há 30 anos atrás, chamado Navegos, o Jornal da Arte Candanga, e participaram do jornal Cássia Eller, Renato Russo, sabe? E Zélia Cristina, que depois virou Zélia Duncan. São pessoas da minha geração, do meu tempo, tá? Minhas músicas estão todas na internet, e além do jornal Navegos, eu edito hoje Cultura Alternativa, que vocês viram que é número 1 no Google, frente a milhões de resultados. Na TV Cultura Alternativa tem muitos jovens que deram entrevista, pessoas idosas, tem a Natália aí, que é essa parceira nossa, como também tem pessoas de 86 anos que estão sendo entrevistadas. Então, é uma TV eclética, tá? Encerro minha apresentação para o público da Carla, da Vitória e da Natália e passo a palavra. E, deixa eu informar para vocês. São temas que vão ser lançados. Os 2 primeiros temas, quem vai lançar é a Natália, que a Natália é irrequieta e tal, e numa outra entrevista ela de repente, eu quero falar não sei o que e tal. Pronto, então ela já começa lançando os 2 primeiros temas. Depois eu vou lançar uns temas que surjam na minha cabeça. Tá? E você vai conhecer essas pessoas que militam na arte, que são maravilhosas. Tá? Bom, iniciando... Não, eu já falei, né, quem eu sou. Agora eu vou passar a palavra para Carla Garcia, que está com uma imagem singular, não é? Bonita, com uma iluminação bem dela. Gostei muito, Carla. Quem é Carla Garcia? Oi, tudo bom? Então, eu sou Carla Garcia. Eu moro em Araçariguama, São Paulo, no interior. E eu comecei na arte desde nova, desde bem novinha, porque eu sempre fiz dança, canto, musicalização. E no teatro eu comecei em 2015, fazendo uma oficina aqui mesmo, na minha cidade. E agora eu acabei de me formar em técnico em teatro na ETEC de Arte, junto com a Natália. E é isso. Agora a gente se formou e estamos aí esperando as coisas, os editais.
E é isso. Perfeito. É uma coisa importante que eu quero falar para a Carla, para a Vitória e para a Natália, é que a imagem que vai aparecer para o público todo todas as pessoas vão aparecer, tá certo? Só para informar para vocês, porque eu estou olhando ali meu celular e só aparece 2 imagens, mas aqui não. Se a Vitória levantar, de repente vai aparecer tudo e a gente não edita o vídeo. Vitória, fala para mim quem é você. Deixa eu tirar do mundo que eu tinha deixado no mundo. Olá, meu nome é Vitória Vanik. Eu comecei na arte desde pequena, mas no começo eu era sempre apaixonada por animais. Para mim, eu queria ser veterinária. Até conhecer em si a música, né? E começar a querer tocar violão. E foi daí que eu descobri, tipo, o talento para poder cantar. Então, eu comecei a tocar violão aos 11 anos de idade, se não me engano, e foi daí que eu fui aprendendo a cantar com o tempo. Então, eu fiz bastante shows durante a minha infância, praticamente, porque eu comecei a fazer show desde os 11 anos de idade. E hoje eu tenho 19 anos. Então, eu já participei de bastante festivais, slams. Então, eu percebi que aquilo era para mim e que a minha grande paixão é animal, mas a minha paixão mesmo, assim, de foco mesmo, é canto, música em si. E agora, como elas falaram também que acabaram sendo formadas em teatro, eu acabei de me formar em canto na ETEC. E é isso. Tá certo. Olha só, uma informação para a Vitória que aconteceu no meu celular e aconteceu no computador. A sua imagem congelou, mas o seu áudio não. Então tá perfeito, tá bom? Agora, e a Natália e a Carla não congelaram para mim. Então tá tudo certo. Natália Nogueira, fala para nós sobre a Natália. Bom, oi gente, eu sou a Natália Nogueira, recém-formada pela ETEC de Artes, junto com essas meninas lindas. E, bom, eu faço parte também da companhia Desafio, né? Junto com a Carla Garcia. E também faço parte da companhia VP Vagabundo de Plantão. No caso, a companhia se chama Triunfo de Teatro. Vocês podem seguir nas redes sociais também. E agora eu tô com essa parceria aqui com a Nan, trazendo muitas pessoas da ETEC de Artes, na maioria são da ETEC de Artes que eu trago, para ele conhecer. E hoje eu trouxe essas 2 mulheres incríveis, e ele tá ferrado hoje, que é só mulher hoje, né, Ana? Deu? Terminei. Bom, então agora é o seguinte, gente. Quem vai propor o tema é a Natália Nogueira, e aí ela começa falando sobre o tema, depois eu passo a palavra para cada um de vocês. Quem vai propor é ela. Bom, Ana, eu vendo 2 mulheres incríveis que estão aqui, que trabalham com artes, meninas, né, mulheres, como eu falei, e negras, principalmente. É um tema que eu já falei, já dei minha opinião aqui, né, na minha primeira entrevista. Então, eu vou querer saber a opinião de vocês sobre o racismo e também sobre o feminismo na arte em si, para vocês. Então você não vai dar a sua opinião? Não, porque eu já dei, é um motivo para eles irem a primeira entrevista. Tá, mas olha só, vou dar a minha opinião, tá? Eu sou filho de indiano, a cor dele, eu acho que ele era negro, é uma cor indiana, não é? Eu não sei se eu sou negro, moreno, eu sei lá. Uma coisa que não me interessa é a cor das pessoas. Os meus ídolos são jazzistas. Por exemplo, o maior ídolo de jazz que existe é Miles Davis. E ele é negro. Então, o meu ídolo no basquete é Michael Jordan, que é um negro. No futebol é Pelé, que é um negro. Amigos meus que frequentam aqui o Cultura Alternativa, tem um monte de amigos que são negros. Então, eu não sei, para mim é um tema assim, eu acho que a pessoa que tem preconceito é um verdadeiro imbecil. Imbecil. Não há outra palavra para quem tem um preconceito racial. Para mim é imbecil. E como eu já estou com 60 anos, eu não tenho mais paciência para esse tipo de ideia. Quando uma pessoa fala para mim, não sei o quê, qualquer tipo de
de frase racista, eu não tenho tempo. Aí eu já nem entrevisto. Eu não faço nem entrevista com um racista. Eu não tenho nem tempo para essa estupidez. Tá certo? Então, eu passo a palavra agora, seguindo a orientação da dona Natália, tá? Para Carla Garcia falar sobre a questão que a Natália pede que a gente fale. Pode começar? Por favor. Então, a nossa sociedade é estruturalmente racista. Então, eu acho que na arte não é algo que vai ser diferente. Então, começa daí. E não é igual alcançar um ápice artístico de uma pessoa preta para uma pessoa branca. A pessoa preta, ela vai ter 1000 obstáculos pela frente e vai ter que ralar bem mais do que a pessoa branca para ter o mínimo que a pessoa branca tem. E isso é um exemplo que a gente tem de vários cantores e também de representatividade. Em vários campos, quando você vai ver representatividade, a maioria das pessoas que estão em maiores lugares, mais pessoas mais conhecidas são brancas. Até mesmo nas peças de teatro. Nas peças de teatro de grupos teatrais, que são mais centralizados, você vai ver uma peça e você não vai ver uma pessoa preta, ou vai ver uma. Eu acho que é muito uma questão de pensar o antirracismo, porque grupos de teatro que tem pessoas só brancas e o artista quer lutar pelo antirracismo, tem que começar do seu grupo. Não é pensar, meu Deus, no meu grupo tem uma pessoa preta, então tá tudo bem. É pensar, meu Deus, meu grupo tem 3 pessoas pretas, por que tem só 3 pessoas pretas? Porque tem 4. Então, eu acho que começa daí. E 30 segundos, tá? vem muito de um histórico colonizador, né? Essa questão. Então, se a nossa sociedade é estruturalmente racista, na arte também não vai ser algo diferente. Perfeito, perfeito, Carla. Maravilha. Vitória Vanik, fala para nós sobre a questão. Acho doido que ela já falou tudo que eu já penso, né? Mas tudo bem. Acho que é meio histórico. Isso que ela falou de, só tem um negro no meu elenco e tá tudo certo. Se a gente vê, isso praticamente é um roteiro já completamente repetido nos filmes, que você pode ver, seriados da Disney. Sempre tem um negro só ali pra, tipo, passar despercebido e geralmente é um amigo engraçado. Nunca ele tem o protagonismo. Se você vê, a maioria das séries não tem o protagonismo negro. É sempre um amiguinho do lado do branco, digamos. E é isso, é questão de ter mais pessoas negras nesse ramo, de dar mais oportunidades para elas. Eu lembro, esses últimos dias, a Viola Davis, eu não sei se vocês conhecem, ela deu um discurso incrível sobre o fato de ela ter literalmente Oscar, Grammy, Emmy, ela tem um monte de prêmio, tanto quanto a Meryl Streep. Mas ela não é reconhecida tanto quanto a Meryl Streep. Aí você fala, reconhecido o quê? No sentido da mídia, todo mundo acha ela uma rainha. Não, no sentido de dinheiro. A Meryl Streep, ela é muito mais cara que a Viola Davis. Por quê? Entende? E é essa questão, entendeu? Tipo, o negro não é valorizado tanto quanto o branco nessas questões da mídia. E querendo ou não, os nomes de artistas brancos sempre são maiores do que de negros. E às vezes essas pessoas pretas, no caso, né, já vou me corrigindo aqui, em relação às pessoas pretas, elas muitas vezes não criaram, mas começaram a dar vestígio de um novo gênero de música. E elas não foram reconhecidas por isso. Quem acaba sendo reconhecido é uma imagem de uma pessoa branca, entende? Tipo, o mais clássico é do Elvis, né? Que não foi ele que é o rei do rock em si, mas o fato dele ser uma pessoa branca, que é o que estava na mídia, e ter voz de preto e essas coisas, foi que ele ficou reconhecido como o rei do rock. Perfeito. Olha só, eu acho que é muito importante para você que está assistindo, apesar de ter outras gravações, mas a Natália Nogueira, seria muito importante ela emitir a opinião dela neste programa. Natália Nogueira, fala sobre essa questão. Bom, eu não tinha falado muito porque, assim, racismo e feminismo, eu por ser mulher, eu luto por isso tudo, mas eu percebo que é algo que
eu não vou muito a fundo em si de pesquisas, assim, sabe? Que nem elas duas. Então, hoje eu preferi muito mais escutar do que falar minha opinião em si por causa disso. Mas por essa questão mesmo. Só que foi como a Carla e a Vitória falaram, né? Que eu também estava me questionando muito essa semana sobre o protagonismo do negro em teatro, em filmes, tudo. Aí foi por isso que eu fiz essa pergunta, mais por um questionamento meu e eu queria saber da opinião delas. Mas... Perfeito, então. Então agora a Natália lançando o segundo tema. Eu queria aproveitar que também temos dois músicos aqui, né? A Vitória e o Anan. E eu queria saber, que eu percebo muito que a sociedade em si é acostumada só com o que é fama, né? Só com as músicas que estão em alta, tudo. E acaba que os músicos independentes são desvalorizados, muito desvalorizados. Que nem o teatro que não seja um musical, que não seja feito pela Broadway, essas coisas, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre os músicos independentes em si, como para vocês sendo músicos, né, independentes. Perfeito, tá? Vitória, por favor, 2 minutos para você falar sobre a questão. Então, Nath, eu também tinha essa visão, né? De achar que só tinha meio que artista famoso, né? Desde que eu entrei na IPEC, mostraram novos caminhos que dá para se viver com música sem precisar estar na mídia. Tipo o Jorge Mateus, etc. O que acontece é que, assim, com essa nova tecnologia que a gente tem hoje, de streaming e tal, ficou muito mais fácil para os artistas independentes poder mostrar sua arte, né? E, de alguma forma, viver com ela. Então, sim, tipo, ainda há uma grande mídia em relação aos artistas maiores, mas assim você consegue sim viver da música sem precisar estar na mídia. Eu achava que isso não era possível. Eu achava que eu tinha que ser, tipo, eu tenho que ser famosa para conseguir alguma coisa na música. E não. Assim, é mais difícil, você tem que aprender um monte de coisa. Porque você acha que tem que ser só musicista. Não, tem que aprender edição de vídeo, você tem que aprender não sei o quê, tem que aprender a economia, né? Porque ser artista independente é ser responsável por tudo que vai acontecer na sua arte. Então, é mais difícil, querendo ou não. Mas o resultado é muito bom. A gente vê como o Emicida, que é um artista completamente independente e tem uma mídia muito grande. Claro que ele, assim, é o exemplo maior de tudo, né? Mas eu acredito que a gente tem várias formas de poder conhecer esses artistas, até porque está muito grande, a demanda está muito alta 30 segundos, público, tá? conhecer esses artistas independentes. Perfeito, Então, Carla Garcia. ele falou, eu já me perdi todinha já. E só em relação ao feminismo, que eu não tinha falado na outra, eu vejo isso bastante, onde eu toco e canto. Nos festivais que eu vou, a maioria são bandas masculinas, raramente eu vejo banda de mulher. Nossa, a minha banda é só de mulheres, a gente sabe que a gente é uma realidade, banda de homem. E essa mídia, né, que infelizmente não dá palco pra gente. Tá aí, Carla Garcia, fala sobre a questão para nós. Então, eu não tenho uma propriedade para falar sobre esse assunto, não sei muito sobre música, mas eu acredito que tem uma estrutura da indústria cultural, né? Que faz com que muitos artistas sejam extremamente conhecidos, ganhando milhões, e que alguns ganham, tipo, R$8, ou nem isso, ou trabalham de graça. Então, eu acho que isso é um problema, porque tem tantos artistas ganhando absurdos e muitos ganhando poucos. Então, eu acho que vem isso muito da indústria cultural, do que as pessoas vão ouvir, que eu acho que é uma estrutura que escolhe o que as pessoas vão viciar em ouvir, o que elas vão querer consumir cada vez mais. E eu acho que faz com que isso dê apagamentos para artistas que não conseguem alcançar o que essa indústria cultural precisa. Perfeito. Tá? Natália, quer falar sobre a questão, Natália? Oi? Eu cheguei a falar, mas que eu percebo que o que eu
tinha falado antes, né? Eu mesmo em si, eu estava me questionando porque eu não consumo muito dos músicos independentes, né? Eu comecei a ouvir mais o Kleber, que ia vir hoje também, né? Que vai vir numa próxima entrevista. E eu comecei a escutar mais dele. E eu falei, nossa, tanta coisa produzir, tem muita produção muito legal, assim, né? Fora do que tá na fama, fora do que tá na mídia. E me veio esse questionamento do que a indústria em si, cultural, fornece para a gente sempre. A gente acha que aquele modelo é o máximo e a gente esquece de outros modelos também que vêm, sabe? E aí era isso. Tá certo. Olha só, sobre música independente, quem começou música independente no Brasil foi o senhor Antônio Adolfo. Em 1970 e poucos, ele fez um disco chamado Feito em Casa, onde ele gravou tudo em casa. Aí ele montou uma infraestrutura para divulgar o trabalho dele. O disco de maior sucesso na história, até anos atrás, da música independente, foi um disco do Boca Livre, um grupo vocal, que o primeiro disco dele as gravadoras não queriam gravar, ele gravou e vendeu horrores no Brasil. Hoje, a música independente, a Vitória, deu uma aula para nós. Se você quiser assistir, volta o vídeo um pouquinho, a Vitória Vanik falou que hoje você tem canais diversos para difundir sua música. Agora, eu, por exemplo, na minha música, eu experimento muito músicas tonais e atonais, e diversos ritmos, tá? Eu quebro muitos estilos, eu não estou preocupado em ser popular. Eu me lembro de um show que eu fiz em São Luís do Maranhão uma vez, e eu fui aplaudido por 600 pessoas. Aí eu falei para minha mulher assim, a minha música piorou. A minha música com certeza piorou. Você entende? Então, eu acho assim que a música, você tem a técnica musical e o gosto. Técnica musical, como você tem no teatro, aqueles atores que desenvolvem uma boa técnica nas artes plásticas, na literatura. Técnica eu não discuto. Por exemplo, acho que Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Ravi Shankar, Pat Metheny, por aí vai, inúmeros. Aqui no Brasil, aquela Maria Gadu, tem uma técnica muito boa e tal. Sobre a questão do gosto, eu não discuto, sabe também? Porque esse negócio de sofrência, essas porcarias, eu não ouço nada disso. Você está entendendo? Esses negócios todos que não tem uma linha harmônica trabalhada, eu não ouço nada disso. Então, gosto não se discute e técnica não. Enquanto músico independente, eu consigo viver porque eu trabalhei 40 anos como funcionário público federal. Então, eu tenho uma outra renda. Aí eu posso fazer o que eu quiser na minha música. Então, eu vou lançar um tema agora, a Natália já lançou, tá? Eu encerro, né? E viver de arte e cultura. Vou dar o meu depoimento. Eu trabalhei 40 anos como funcionário público federal, tá? Então eu tenho uma renda alta. Você está vendo aqui esses quadros aqui atrás? Você pode ver na outra imagem lá. Eu tenho 200 quadros, um apartamento de 200 metros quadrados. Moramos eu e minha esposa porque eu trabalhei como funcionário público. Eu vejo que na música, no teatro, nas artes plásticas, na literatura, o Drummond trabalhou como funcionário público. Então, eu acho que eu vou até tomar um grande pau dessas meninas que se formaram em teatro e da Vitória Vanik, que é uma cantora, não sei se ela é cantora, ela tem uma banda só de mulheres. Então, eu acho que não dá para você viver de música no Brasil. O Brasil desvaloriza a arte e cultura integralmente. O dinheiro público destinado à arte e cultura sempre é desviado para outros caminhos, para tal, é uma merda, você entende? Então eu tenho uma posição muito cética com relação a viver de arte e cultura no Brasil. Eu acho que existe, por exemplo, aquela cantora baiana, esqueci o nome, que tem até avião. Ela tem avião. Ela cantou no Madison Square Garden. Você está entendendo? Ela explodiu. Na minha visão, na música, ou você explode e arrebenta e contagia,
ou você não arrebenta. Você sofre pra cacete. Se você tocar num bar, ninguém te escuta. É um inferno. Você está entendendo? Então, eu acho que a música é desvalorizada no Brasil, assim como artes plásticas, a cultura em geral. Aqui em Brasília, nós temos o FAAC, Fundo de Apoio à Arte e Cultura. Agora, tem um secretário que está destinando esse dinheiro aos artistas. Mas o secretário anterior, meu amigo, desviou tudo e o artista morreu de fome aqui em Brasília. Então, eu vou passar a palavra para essas pessoas esculhambarem a minha opinião, que eu tenho 60 anos, cabeça branca. Então, vou passar a palavra para Vitória Vanik, para ela dizer para mim se dá para a gente viver de arte e cultura no Brasil. Então, eu não tenho, tipo, tanta bagagem em relação a isso, porque eu estudei há pouco tempo, né? Eu tive professores que começaram a falar sobre gestão e carreira. E eu costumava ter essa opinião, na qual você tem. E já foi comprovado já que não como se fala, não é impossível. Difícil é. Eu acho que no momento que a gente está no Brasil, está tudo sendo meio difícil em relação a várias áreas, né, profissionais. Mas não é impossível viver da arte. Não precisa necessariamente de uma mídia alta para isso. É que nem um professor meu estava falando em relação às lives. As lives grandes que você está vendo agora, de artistas sertanejos e tal, essas lives demandam muita gente para fazer. A parte do som, da iluminação, da divulgação. E até esse dinheiro chegar no artista demora muito. Então, como é tanta gente fazendo essa live acontecer, a gente acha que o artista ganha muito com essa live e eles não ganham, entendeu? Porque tem muita gente envolvida naquele trabalho. E quando um artista independente, com 80 pessoas, consegue uma renda muito boa para continuar, entendeu? Vivendo a vida sem precisar de uma grande estrutura, entendeu? Que demanda mais gente e mais dinheiro, certo? Então, sim, foi comprovado que a gente consegue viver, sim, através da música. Claro que é muito mais difícil, porque os trabalhos não são trabalhos fixos, né? São trabalhos de ver aqui, outro ali. É uma coisa que a gente vai ter que conquistar com o tempo. Mas, sim, eu acredito no que você falou dessa coisa da gente não ser valorizado como artista, né? Não tem tantos recursos para a gente, não tem tantas aulas para a gente. E eu vejo isso desde criança. Tudo que eu aprendi, eu tive que aprender sozinha, porque a escola de música sempre foi muito caro, nunca foi tão acessível, né? E é uma questão para se lidar, né, para prestar atenção, porque os direitos dos artistas a gente está perdendo com o tempo, sabe? E a gente está vendo que está perdendo muitos direitos. E é continuar lutando para o quê? Conseguir o mínimo que a gente precisa, né? Perfeito. Carla Garcia, por favor, viver de arte e cultura, é possível? É possível, mas como você falou, pelo desvio de verbas, é algo que complica muito. Que a gente vive num país que não oferece estruturas para o artista. A gente vê muito de uma forma de uma região central. Da cidade de São Paulo, do Rio, mas eu vou falar mais da minha cidade pequena, de onde eu venho, que não tem, a gestão cultural é uma bosta, não dá estrutura para artistas, os eventos que tem são mal administrados e eu tive que ir muito longe, não tão longe, que é em São Paulo, eu acho que deve ser uns 50 quilômetros, todo dia, para conseguir me formar em teatro, em técnico em teatro. Então, eu acho que a gente tem muita pouca estrutura para artistas, muito poucas escolas de formação para artistas que dá esse apoio, muito poucos trabalhos e editais que sempre as mesmas pessoas estão ganhando. Então, é algo que complica, mas não é algo impossível. E também, se você quer ser artista, mano, vai, mete a cara, começa lavando banheiro de teatro, começa fazendo mil outras coisas, porque trabalhar no teatro não é só atuar, tem cenografia, tem iluminação, tem direção, assistente de palco, tem mil outras coisas para você fazer antes de chegar no local que você quer. Então, você quer ser artista, mete a cara.
mete a cara e é isso. Natália Nogueira, por favor, viver de arte e cultura. Bom, eu super acredito que tem sim como você viver com a arte, mas pegando o gancho assim da Carla, eu penso muito que é um planejamento, você colocar como meta assim na sua vida que você vai viver com a arte. Então é se planejar, é você trabalhar com várias coisas assim, tipo, conhecer exatamente a área do teatro, você pegar, ser assistente de palco, trabalhar com direção, tudo, e você criando, como se fala? Esqueci a palavra. Mas você tendo experiência e ao mesmo tempo se programando para você poder realmente viver com seus projetos teatrais, escrever seus editais, tudo, porque realmente é uma área muito difícil, mas como costumo dizer, qualquer área é difícil. Nenhuma área você vai começar ganhando milhares de reais, sabe? É tudo com muita luta. Então, se você tem dois caminhos e você quer ir pelo da arte, lute pelo da arte, porque os dois vão dar o mesmo trabalho, assim, de você ter que estudar, de você ter que correr atrás. Lógico que não trabalhando como se fala, com grandes produções, como a gente estava falando antes, a gente vai lutar muito mais para poder viver, logicamente, porque você não está na TV, às vezes você está num teatro pequeno, mas mesmo assim, sendo um teatro pequeno, você consegue tirar sua renda. Então, acredito que dá sim. Eu terminei. Perfeito, a Natália parou, mas lembra, Natália, que quando eu falar 30 segundos, é só para você alinhavar a sua resposta, tá bom? É que eu já estava concluindo. Perfeito. Agora, então, vamos para outro tema. O tema seria o seguinte: técnica. Técnica na elaboração da sua arte. Eu estudei muito, marco os meus 2 minutos, estudei muito harmonia, não sou um solista, tá? Na área da literatura e da poesia, eu escrevi haikais, escrevi sonetos, escrevi tudo que você pode imaginar, são 42 anos nessa área. Então, eu acho que a técnica na produção da arte, na elaboração da sua arte, na minha arte, ela é 70%. E 30% é sensibilidade, emoção. Eu facilmente faria uma música para Vitória, para Carla, para Natália. Inclusive, fiz uma música para Natália, mandei para ela no WhatsApp e não tinha preocupação nenhuma com a popularidade da música. Nenhuma. Eu queria só encantar a Natália. Só isso. Então, eu encantei. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava sensibilizada com a canção. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Então, na minha vida, a técnica sempre foi fundamental. Por isso que eu discuto. Se alguém disser a música sertaneja é uma boa música, eu digo sempre, tecnicamente é medíocre, completamente medíocre. A sofrência é uma boa música, tecnicamente é medíocre, completamente medíocre. O funk, é funk, né? Eu ouço tudo isso para poder falar o que eu estou falando. Funk é uma boa música, não presta, é medíocre. Ritmicamente é rico, é interessantíssimo. Agora a letra é uma bosta, sabe? E a melodia e a harmonia são ruins, sabe? Agora o jazz é uma música que enjoa, porque a pessoa faz o tema, depois improvisa. Todo mundo pode improvisar. Quem estudou harmonia, improvisa. Quem é solista, improvisa sabendo a harmonia da composição, sabendo a tonalidade, sabe? Isso é uma besteira, você entende? Mas é uma música que pelo menos você tem que ter um pouco de técnica para tocar o jazz. A música erudita tão pouco valorizada no Brasil, aí é barra pesada. Você compor uma sinfonia é muito difícil, você está entendendo? Você tem que estudar muito para isso. Então, eu acho fundamental que todo mundo que esteja na área da artes cênicas, artes plásticas, literatura, música, tenham técnica, estude técnica. Vou passar a palavra para as nossas lindas e maravilhosas entrevistadas para falar sobre técnica, tá? Na sua área. Vocês têm 2 minutos e meio cada uma, porque eu extrapolei meu tempo aqui em 30 segundos, tá? Então, Carla Garcia, por favor, fala para mim se é necessário ou não, você que se formou em teatro, ou seja, você estudou técnica, você entende? Então, é necessário ter técnica para ser uma boa atriz?
Olha, eu acho que varia muito de vivências, porque seria muito bom se todos os artistas tivessem oportunidade de estudar. Mas eu acredito que tem muito artista que conhece as suas técnicas pela prática. Que artistas de rua que começam de tanto praticar, você começa a ter a sua técnica iniciando da prática. Então, eu acho que todos os artistas têm uma técnica que pode vir da sua vivência, mas eu acho que tem certos pontos que exigem um estudo, mas nem todos os artistas têm a oportunidade de estudar. Mas não é necessário você estudar para você ter uma técnica. Tá certo, já, Carla, vai, bem direta e objetiva. Vitória Vanik, fala para mim, Vitória. Então, em relação aos seus pontos, eu acho que a técnica, ela é extremamente importante até para uma durabilidade da sua carreira, até em relação ao canto, porque se você não tiver técnica para cantar, pouco vai durar a sua voz, né? Porque a gente mexe, as nossas pregas vocais é um instrumento extremamente delicado de se mexer. E se você não souber mexer sem técnica, ele vai machucando com o tempo e vai ter uma hora que você não vai saber mais cantar, entendeu? Então, a técnica é, sim, extremamente importante até para a saúde do cantor em si. Mas ela não é o principal. Nunca vai ser o principal de um cantor. O principal de um cantor é a parte da sensibilidade, querendo ou não. É a parte de se entregar e dar esse sentimento. Porque é isso que as pessoas gostam de ver. Tipo, a técnica é bom, a gente gosta de ver cantor que canta bem e tal. Mas a forma como o artista transmite essa música é o que faz as pessoas vibrarem por ela, entende? Vibrar por essa música. E isso a gente vê em vários artistas brasileiros que não têm técnica nenhuma para cantar, mas quando as pessoas ouvem, elas choram de emoção, entende? Porque eu percebi isso antes da ETEC, eu não tinha técnica nenhuma, eu cantava com emoção. E tinham pessoas que chegavam em mim e falavam, meu, me arrepiei com a sua música, me arrepiei com o jeito de você cantar, parece que você passou por aquilo. E quando eu entrei na ETEC, fiquei com essa coisa na cabeça de técnica, 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 eu tenho que ser boa na técnica. Eu comecei a ser robô nas músicas, porque eu ficava, não, eu tenho 30 que fazer segundos. certo, a respiração tem que ser assim, que não sei o quê. E aí o que aconteceu? Eu fiquei robô e minha mãe falou, Vitória, você não traz mais aquela emoção que você trazia antes. Então a gente tem que saber que 50% técnica e 50% sensibilidade, que é o que o artista tem que trazer de diferencial pra gente. Perfeitamente. Dona Vitória, arrasou, Dona Vitória. Natália Nogueira, fala para nós sobre técnica. As duas falaram tudo, né? Que é tudo que eu penso, porque eu sempre procurei saber pelo menos um pouco de cada área, porque teatro você precisa de todas as áreas, de dança, de música, assim, saber um pouco pelo menos, para você ter o que produzir, você ter outras linguagens também para você poder fazer teatro. Então, eu já fiz curso de música, já fiz curso de tudo que é dança possível, curso de palhaço, de várias linguagens teatrais, né, também. E, assim, a técnica, pelo menos para mim, é a minha vivência, assim, muitas vezes. E realmente também acontecia a mesma coisa comigo, como aconteceu com a Vitória, porque no teatro a gente tem muito de saber a marcação, assim, do palco, de o que o que é melhor para o teatro, né? Mas que tem as suas, como se fala? Esqueci. Que às vezes pode não acontecer conforme essa técnica, né? Tipo, a gente tem uma coisa de que é melhor você não ficar de costas para o público, mas dependendo da sua linguagem teatral, ok, sabe? Então, para mim, a técnica vale desde que ela não retire a sua parte sentimental, sabe? O seu emocional. Porque sem o seu emocional, muitas vezes a peça não anda, a música não anda, né? Então, o essencial em si, para mim, para a arte, é o emocional. 30 segundos. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Você que está assistindo aí na TV Cultura Alternativa,
assiste o programa todo, retorna, vai, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu estou conversando com Carla Garcia, Vitória Vanik, Natália Nogueira. São pessoas espetaculares, cada uma na sua área, atuando, jovens, tá? Com ideias muito diferentes desse veião aqui. Tá? Então, assiste esse programa que vale a pena. Tá? Eu vou falar agora de um assunto que eu nunca falei nas minhas entrevistas. O tema é jovem e idoso. Tá? Jovem e idoso. Olha só, quando eu era jovem, eu tinha uma barba até aqui, eu andava com uma bolsa e eu fui considerado um jovem hippie. Eu viajei o país andando de carona, na época a gente andava de carona, sabe? Eu me lembro bem que eu ia aos festivais de música e tal, e era muito legal, muito legal. Eu nunca transei droga, mas eu bebi tudo que era possível, tomei todos os uísques, cerveja, o diabo, você entende? Ou seja, eu questionei tudo. Bom, eu hoje sou idoso, mas eu sou um idoso que me relaciono muito bem com o jovem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho feito entrevistas com várias pessoas que são maduras, idosas, e várias pessoas que são jovens e não são imaturos, são bem maduros. Agora, uma coisa que eu tenho notado nas entrevistas, que eu não entendo qual é a importância disso. Muitas entrevistas com jovens, aí a moça fala, eu sou lésbica. Aí eu falo, eu sou hétero. Aí eu não entendo qual é a importância disso. Eu fico pensando assim, o que aquela moça vai fazer com uma outra moça? E o que tem a ver com isso? E o que aquela moça tem a ver se eu sou hétero? Eu não entendo muito bem isso. Então, essa é uma questão que talvez como idoso eu não perceba, porque eu sempre fui amigo e sempre admirei pessoas homossexuais. E aí, entrevistando os jovens, eu descobri que existe o pansexual. Aí o pansexual é um jovem que transa com humanos e animais. Foi um jovem que me falou isso. E uma outra coisa é o fluido. O fluido é um cara que vai por todas as vertentes. O fluido vai por todas as vertentes. Ele é homo, ele é hétero, ele é pan, ele é trans, ele é tudo. Então, por exemplo, eu como idoso deveria ficar estupefato. Não fiquei. Eu achei barato, eu acho que cada um tem sua sexualidade, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Então essa é a minha questão, parece que eu como idoso, eu sou muito mais cabeça aberta do que quando eu era jovem. Quando eu era jovem eu tinha um monte de preconceitos, mas hoje eu não tenho preconceito de nada, coisa nenhuma. Já entrevistei um monte de gente de tudo quanto é tipo e adoro, eu fiz 3.000 entrevistas. Eu me divirto pra cacete. Então, eu queria passar a palavra agora para a Natália Nogueira, para ela falar sobre essa questão do jovem e idoso. Qual é a concepção que ela tem sobre isso? Natália? Ana, desculpa, eu só queria fazer uma correção, que pansexual é uma pessoa que não liga para gênero, no caso. É isso, né, Carla? Sim, eu não sei quem te falou que pessoas pansexuais se relacionam com animais. Na verdade, isso é zoofilia, que é crime. Mas pansexual é quem não se importa com o gênero das pessoas. Se apaixona por pessoas, não por gênero. Então, é isso. Pronto, então quem disse para mim que pansexual transava com seres humanos e animais está errado, que foi um jovem. Então, esse jovem que seja ensinado. Porque eu nem fui pesquisar sobre o que é pansexual, porque eu não estou interessado nisso. A sexualidade de cada pessoa é da pessoa. Eu não tenho nada a ver. A Carla Garcia, se eu for assistir, eu estou interessado da interpretação no palco que a Carla vai me trazer. A Natália Nogueira também. E a Vitória, eu estou interessado na música. É isso que eu estou interessado, tá bom? Natália, então fala sobre jovem e idoso. Bom, para mim, idoso e o jovem é uma relação muito de troca, né? De tanto a gente aprender com eles e eles aprender com a gente. Muitas vezes é isso que acontece aqui. Vamos dar um exemplo de mim. Eu e o Anã aqui. Eu aprendo muito com o Anã e eu acho que ele aprende com as pessoas que vêm aqui. Aprendi agora sobre o pansexual. É um exemplo.
E eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre ficou no meio, assim, dos mais velhos, porque eu gostava de aprender muito com eles. E eu também cresci no meio do meu avô, assim. Então, meu avô era super fechadão e conforme ele foi vivendo assim comigo, cuidando de mim, ele foi ficando mais aberto, né? Quando ele era vivo. E então, eu acho que é uma relação muito de troca entre idoso e jovens. Era isso que eu ia falar. Perfeito. Carla Garcia, que me deu uma aula há pouco aí sobre pansexual. Fala para nós o que é jovem e idoso na sua concepção. Então, eu tenho uma questão, principalmente ultimamente, nas minhas criações artísticas e pessoais, que vai muito sobre ancestralidade, falar sobre ancestralidade, que eu acredito que é um ponto muito importante, porque eu acredito que a minha existência existe antes de mim, porque está com os meus ancestrais. A minha memória não é só a memória que eu tenho, que eu criei. Eu acho que é muito importante a memória que me contam, as histórias da minha família. Eu acho que isso é muito importante para minha vivência e para o meu crescimento artístico e pessoal. E eu acho que é uma questão de troca mesmo, porque eu acho que os mais velhos têm muito para aprender, tem muito para passar para os mais jovens, e os mais jovens têm muito também para ensinar para os mais velhos. Eu acho que é uma questão muito de troca isso. Olha que eu estou virando fã dessa Carla Garcia. Vou avisar para vocês que eu estou virando fã. Inteligente, ela se apresentou, eu estou olhando para o meu celular às vezes, está muito interessante o jeito que ela se apresentou. Estou virando fã dessa Carla Garcia. Vou ver se eu procuro na internet para ver umas interpretações dela. Dona Vitória Vanik, por favor, jovem e idoso. Eu amei o que a Carla falou, porque é exatamente isso, né? Antes eu tinha uma visão militante no sentido de gente mais velha não tem noção e nunca vai aprender, que não sei o quê. Eu ficava brava, tipo, porque eu estudava muitas coisas e quando eu queria falar para minha mãe e para meu pai, eles não estavam abertos sobre isso ou falavam coisas bem preconceituosas. Com o tempo eu fui entendendo que foi o aprendizado que eles tiveram, né, na criação deles, que de alguma forma está enraizado, entende? Tipo, se eu chegar e falar que minha mãe é machista ou qualquer coisa do tipo, ela fica brava. Porque minha mãe, quando ela foi mais nova, ela teve atitudes extremamente feministas, mas ela ainda tem algumas atitudes machistas, porque isso é devido à criação que ela teve. E às vezes ela tem sem nem perceber, entendeu? Porque minha avó teve uma criação machista e isso vai criando com o tempo. Então tem coisas que a gente vai conversando com o tempo. Tem coisa de 3 anos atrás que se eu fosse falar com a minha mãe, ela ia falar que nunca ia aceitar aquilo. E hoje em dia ela aceita. Ela procurou entender, procurou como se fala, eu não acredito nisso, mas eu te aceito, entendeu? Eu aceito essas questões. E eu acho que tudo é a base do diálogo, entende? Então, tem pessoas que conseguem, sim, com o tempo, a base do diálogo, mostrar como que o mundo, tipo, não está ficando diferente, mas está sendo mais aberto para ouvir sobre essas questões, entende? E, então, eu tiro totalmente essa ideia errada que tive de mais velhos. Na verdade, eu gosto de conversar com mais velhos exatamente para apresentar, olha, isso é errado, isso não é mais legal falar. Tipo, a gente pode ser mais generoso do jeito que a gente conversa, a gente sabe que essas palavras não são legais mais de falar, entendeu? Porque antes eu tinha uma atitude muito agressiva, eu queria que as pessoas entendessem do jeito agressivo. E não funciona, tipo, certos casos não funcionam, entende? Tem outros que são necessários até. Mas é isso. Perfeito. Olha, eu vou falar de um tema agora, que é o seguinte, e esse tema veio para minha cabeça agora por causa da Carla Garcia, e eu acho que a Carla Garcia parece que ela tem muito a dizer na arte e cultura. Eu estou sentindo isso. Eu falei isso para Cássia Eller. Cássia Eller. E ela explodiu, e foi muito interessante. Renatinho Manfredini também, depois virou russo e explodiu. Essa Cássia Garcia está me passando uma coisa diferente. A questão é sua cidade e sua arte. Falo da minha. A minha cidade é conhecida como Brasília. Brasília é uma cidade que todo mundo fala que só tem político. Político, todo mundo vincula à corrupção.
o que é um erro. Depois eu posso até lançar esse tema, quem sabe, eu queria saber o que elas pensam. Aqui você tem diversos teatros, diversos grupos de todas as etnias, raças, credos. Você tem um liquidificador de tudo, é uma cidade incrível a nível cultural, é uma explosão de música. Quando a cidade está sem pandemia, você tem saraus, você tem espetáculos de teatro diversos, tem espaços que são auditórios nesses ministérios todos, tem vários auditórios, eles abrem para artistas novos e tudo. Infelizmente, por uma questão de dinheiro, o Teatro Nacional, que tem 5 salas ou 4 salas, ele está fechado atualmente. Então, é uma cidade onde, se você quiser explodir, principalmente na área do rock, enfim, se quiser questionar, rasgar tudo, quebrar tudo, sair pelado na rua, aqui você faz o que você quiser, você está entendendo? E de terça a quinta, você tem políticos aqui. Sexta, sábado, domingo e segunda não. Você tem o pessoal que é nativo. Então, você tem o diabo aqui. Acontece tudo. Tanto que, por exemplo, quando eu vejo um happening, assim, mulheres nuas na rua, todas pintadas, eu acho super comum. Eu já vi assim várias vezes, inúmeras vezes isso eu já vi. Então, eu vou passar a palavra para Carla Garcia, que foi a pessoa que me atraiu para falar desse tema, sobre a sua cidade e a sua arte. Será que a sua cidade ela é perfeita para você continuar morando aí e mostrar a sua arte? Porque você, inclusive, aqui no vídeo, você tem um olhar que é diferenciado. É um olhar que é uma mescla entre a tristeza, você entende? E a sensibilidade plena. E parece que você é de uma cidade pequena. Não sei se estou me confundindo. Pode ser que eu esteja me confundindo. Aí você me baixa o maior cacete e tudo bem. Você está entendendo? Então é a Carla Garcia com a palavra sobre a sua cidade e a possibilidade da sua arte ser respeitada e difundida. Então, eu venho de Araçariguama, já falei, uma cidade, ela tem cerca de 27 mil habitantes, mais ou menos, e ela fica aqui na Zona Oeste, no interior, perto da Zona Oeste, fica perto de Itapevi, perto de São Roque, e a minha vivência com ela e a minha arte, eu despertei esse querer artístico pelas coisas que eu fiz aqui, pelos cursos da única casa de cultura que tem aqui, que é a Casa de Cultura Cora Coralina. Minhas vontades artísticas foram despertadas lá, com dança, canto, teatro. E depois que eu saí daqui e fui para São Paulo e eu fiz o curso, eu percebi que a minha cidade estava me dando muito pouco. E muito pouco para todo mundo que está aqui. Que a gente não tem estrutura para artistas, a gente não tem verbas para fazer eventos culturais aqui. E é algo muito mal administrado. E, tipo, depois que eu fui fazer o curso, que eu fui entender mais sobre essa questão de gestão cultural, é isso algo que me deixa muito triste. Que a gente não tem o mínimo de estrutura que os artistas deveriam ter. Às vezes a gente faz acontecem eventos e a prefeitura não cede um copo de água pra gente. E isso é algo que decepciona muito. E eu acredito que eu quero mostrar minha arte para o mundo. E um dos lugares que eu mais quero mostrar é o do lugar de onde eu vim, que é a minha cidade. 30 segundos. É isso. Eu quero poder inspirar outras pessoas aqui. Eu quero mostrar que outros artistas podem ir buscar ensinamentos fora e também voltar para cá. Porque eu acho que é uma questão de não deixar as suas raízes, voltar e trazer conhecimento para cá também. Muito bacana, essa Carla Garcia, bastante inteligente, suas respostas são espetaculares. Vou dar uma informação para você, 25 vezes eu fui para Nova York, nos últimos 25 anos, e todos os artistas alternativos independentes que eu entrevistei, que moram em Nova York,
muitos deles são artistas plásticos, músicos que tocam no Central Park, nenhum me disse que queria voltar para o Brasil. É um dado interessante para ser avaliado. Negros, eu entrevistei negros, enfim, de qualquer credo, raça e cor, eles acham que há espaço ainda hoje em Nova York. Agora é cobra comendo cobra. Lá em Nova York é cobra comendo cobra. Natália Nogueira, me parece que ela é, salvo engano, de Osasco, eu acho, não sei. Mas então, Natália Nogueira, fala para mim da sua cidade e o respeito à sua arte, e se é possível você ficar aí e difundir sua arte do jeito que você gostaria. Então, a minha visão é muito parecida com a da Carla, porque foi graças a Osasco que eu iniciei meus estudos em teatro, né? Com o curso da prefeitura gratuito que tem aqui. Então, foi graças a ele que eu comecei. E eu depois também que entrei na ETEC de Artes, até por uma questão que a ETEC de Artes ela tem muito uma arte contemporânea que rola lá dentro, né? Eu percebi que a minha cidade ela não tem ela tem aquele padrão de teatro a ser feito, sabe? Que ele tem que ter um começo, meio e fim, que tem que ter um final feliz. Então eu percebi que o meu estudo aqui em teatro estava sendo muito básico, né? E que tinha outro mundo dentro da arte teatral que eu tinha para navegar, sabe? Para me aventurar dentro. E assim, é uma cidade que eu tenho muito respeito, porque justamente por ter me iniciado, e eu quero trazer minha arte para cá, para poder mostrar outras visões teatrais para cá. Mas eu sempre falei que assim, o meu sonho mesmo é ir para fora e trabalhar, assim, poder fazer trabalhos fora do Brasil em si. É isso. Perfeito, olha só, agora eu vou passar a palavra para a Vitória Vanik, mas antes eu informo para você que em São Paulo foi o lugar mais interessante para mim, que eu toquei, conheci músicos interessantíssimos, que fazem dodecafonismo, que fazem muita coisa legal na música. Eu fiquei louco por São Paulo, sou louco por São Paulo. Todo mês eu vou um final de semana a São Paulo para assistir shows, espetáculos diversos, principalmente tem uma rede chama Sesc Pompeia. Eu amo o Sesc Pompeia, vivo dentro do Sesc Pompeia, é loucura, fico muito bêbado ali, fico muito bêbado mesmo. Tá? Então, Vitória Vanik, conta para nós da sua cidade e com relação à sua arte, cultura, enfim, tudo que você puder falar. Então, eu moro no Hermelino Matarazzo, não sei se vocês conhecem, na Zona Leste. E eu sinto que aqui tem uma grande rede de artistas que se apoiam demais. Então, eu conheço muitos artistas e musicistas, né? Cantores, aqui onde eu moro. E a gente se ajuda em festivais que tem. E eu conheço também o Periferia Invisível, que inclusive é um lugar de estúdio. Eles são interdependentes também. E é incrível, vocês podem conhecer o trabalho. Eles literalmente gravam de muitas músicas de vários lugares, mas principalmente aqui na Zona Leste, para dar divulgação para esses artistas. Então, eu vejo que eu tenho muito apoio, entendeu? Já toquei em alguns estúdios, já tive o prazer de poder conhecer vários lugares, porque todo mundo está sempre se apoiando. Tem também a Ocupação Cultural São Mateus, se não me engano, que é a Ocupação do Hermelino Matarazzo aqui também, que foi criado faz pouco tempo, mas foi a primeira casa de cultura que teve aqui no Hermelino Matarazzo, e está sendo... Ele foi construído de uma forma, querendo ou não, independente. Teve ajuda da... Como que se fala o nome? Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome, mas enfim, ele teve ajuda e tal, mas agora está sendo independente também. Todo mundo está com seu próprio custo em relação à Casa de Cultura, mas eu percebo que ainda tem muito apoio em si e tem muitas oportunidades. Claro que dessa de muitas oportunidades também tem milhões de artistas, né? Então, assim, é sempre aquele jogo. Como ela falou que no interior não tem essas oportunidades, aqui já tem essas oportunidades, né? Mas ainda assim é cheio de artista e eu acho que a gente tem que se ajudar e se apoiar para conseguir mostrar sua arte. Não tem jeito, né? Então, eu acho que aqui tem sim muitos festivais, ajudam bastante.
Claro que a mídia não é tão grande ainda como se fosse de um artista maior, né? Que eles dão muito mais mídia para artistas maiores. Perfeito. Olha, eu vou contar, existe um personagem que eu instituí no última entrevista que eu fiz, umas 2 ou 3 entrevistas eu já venho fazendo, que é a Nandi Hall, o fofoqueiro, aquele que gosta de fofoca. Eu vou contar uma fofoca para vocês. Eu vou tentar ver se a Vitória Vanik, se ela me responde uma mensagem no WhatsApp. Eu mandei mensagem hoje para a Vitória Vanik, meu amigo, eu não recebi resposta zero. Zero de resposta. E como eu vou tentar mostrar minha música para Vitória Vanik pelo WhatsApp, vamos ver se eu consigo que ela responda, porque eu estou lascado com a Vitória Vanik. Ela não me manda uma mensagem sequer. Tá certo? Mas não é que você mandou mensagem à tarde, se não me engano, mas você apagou. Eu nem sabia que era você, porque eu tinha falado. Eu olhei e falei, tá bom. Aí eu não deixei. Aí você mandou a mensagem, se não me engano, 1 hora antes, né? E aí eu vi tudo que você tinha falado. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu já fui atrás de iluminação, já fui atrás do lugar, eu já tava me arrumando. Então eu ia te mandar, né? Eu ia te responder. Só que eu fui atrás de tudo, quando eu vi já deu horário. Aí eu falei, não vou responder. Vou contar mais 2 fofocas para você. 2. A senhora Natália Nogueira, ela forma grupos nas entrevistas para a gente se comunicar. Eu não mando mensagem em grupo. Eu adoro ficar amigo das pessoas. Eu mandei mensagem para a Carla, mandei mensagem para o Kleber, né? Eu acho que era o nome dele. Mandei mensagem para a Natália e mandei mensagem para a Vitória. Eu adoro. Eu vou ficar amigo dessa Vitória, viu? Você está achando o quê? Viu, dona Natália? Eu vou ficar super querido dela, vou assistir as músicas dela e, se der, nós vamos fazer uma matéria no Cultura Alternativa só sobre a música da Vitória, falando dos trabalhos dela que tem no YouTube, onde tiver, tá bom? E da Carla Garcia e da Natália Nogueira. E eu já me comprometi com a Natália sobre o trabalho dela do TCC, que eu ia escrever um artigo sobre o trabalho dela, mas, meu amigo, essas meninas jovens, meu amigo, não dá o mínimo valor ao velhinho aqui. Você está entendendo? Não mandou link para mim, não mandou coisa nenhuma. Mas tudo bem. Eu mandei sim, eu mandei. Eu tenho provas. Ah, então tá bom. Tenho provas que eu enviei o link. Tá, eu vou procurar hoje ainda para ver. Olha, a Natália Nogueira, uma vez, ela me disse assim, Anand, senhor Anand, é muito importante as pessoas falarem os endereços na internet, tem que falar isso na entrevista, babá, babá, babá. Então, eu vou passar a palavra para vocês durante 3 minutos, para vocês falarem tudo o que vocês desejarem. Eu me comprometo a publicar, se a Carla Garcia tiver algum link do YouTube, ela interpretando alguma... eu não sei, fazendo uma interpretação, publicarei na matéria do Cultura Alternativa. Se a Vitória Vanik tiver um belo link, ela cantando com o grupo dela, 1000 por hora, publicarei na matéria do Cultura Alternativa. E o link do YouTube, ele lê muito legal no portal de notícias, que é feito em WordPress. Tá bom? Então, agora 3 minutos para mim. Os meus 3 minutos eu podia usar falando um poema, podia usar fazendo uma canção, mas eu vou usar para agradecer a 3 pessoas jovens, queridíssimas, que eu espero fazer muita amizade com elas. De uma, já sou amigo, que é a Natália Nogueira, e a Carla Garcia, que me contagiou nessa entrevista pela sua sensibilidade, sua forma de falar, me parece uma pessoa extremamente madura, tá? Vou procurar... fazer matérias, pedir inclusive matérias. Por isso que eu me comunico, Natália, no privado, porque eu vou pedir para a Carla para ela mandar textos sobre teatro que ela assista. Por exemplo, ela assistiu uma peça de um amigo dela, aí ela quer escrever uma matéria jornalística, divulgando a peça, falando a opinião dela. Por favor, nós vamos publicar no Cultura Alternativa. Tá bom? E para a Vitória Vanik, eu vou pedir também shows de amigos, movimentos aí, quando ela quiser escrever, que tiver tempo, que quiser, nós vamos publicar. Então, muito obrigado a essas pessoas jovens que me respeitaram e foram respeitadas por mim, tá? É fundamental, no Cultura Alternativa a gente respeita, a gente admira,
A gente questiona, a gente critica, mas a gente, fundamentalmente, não tem inimigos. Por quê? Porque se você me anarquizar, disser que eu sou um burro, idiota e imbecil, aí eu vou responder para você assim, ok, tranquilo. Por quê? Porque já deu, eu não brigo mais com ninguém, não vou brigar mais com ninguém. Essas são minhas palavras finais e eu vou passar a palavra para Carla Garcia falar o que ela quiser. O que ela quiser. Lembrando o seguinte, hein? Se você não disser seus endereços na internet, a dona Natália vai dar uma pisa em você. E vai ser um negócio horrível, tá certo? Então, Carla Garcia, 3 minutos para você falar o que você quiser. Então, eu quero recitar um texto meu que eu escrevi chamado Boca Ancestral, que inclusive faz parte do meu TCC, que eu vou passar o link para a Natália, para você também. Então, é assim, da boca. É da boca que sai, da boca que grita, que reza, que faz a pressa, que canta, que beija, que xinga, que mente. Pela boca entra uma das maiores fontes que mantém o ser humano vivo, alimento e água. Da boca sai uma das maiores e mais sinceras formas de expressão humana, vomitadas com sentimentos, entonação, timbre. Da boca que traga, da boca que erra, da boca que era para ter saído a história, que era para ter chegado até mim, mas não chegou. O branco calou. Da boca que era para ter saído a minha origem exata, mas não saiu. Ela foi abafada. Da boca que foi impedida de usar os seus próprios códigos, a sua própria língua. Da boca que foi obrigada a rezar o Pai Nosso e o Ave Maria. Da boca que foi impedida de cantar, de cultuar seus orixás e até gritar a dor. Da minha boca ancestral, que a exposição sonora no mundo não foi permitida, mas foi exposta no interno e faz parte da minha formação genética. Ela percorre cada centímetro do meu corpo. Eu ouço. A minha boca ancestral fala comigo. A minha boca ancestral está presente em cada onda sonora que eu solto. Em cada onda sonora, censurada, dolorida e oprimida que eu soltei, ela estava lá. E eu só quero que quem nos calou saiba que eu serei interlocutora da minha boca ancestral. E depois de anos, eu tô aqui para expor todas as ondas sonoras que vocês nos impediram de soltar. Olha só, o que é isso? O que é isso? Eu virei fã, Carla, eu sou fã, tá certo? Virei fã, trabalha muito bem o diafragma, a entonação, a pausa. Olha, é uma coisa muito importante, Vitória Vanik, na música, a pausa. Ninguém dá valor ao silêncio, à pausa, e a Carla Garcia trabalhou a pausa como ninguém. Eu entendi tudo, ela me passou tudo. Estou emocionado aqui, cara. Parabéns, viu? Belo trabalho. Agora, eu queria passar a palavra para ela falar o que desejar, né? Que é a Natália Nogueira, que eu conheci num grupo de poemas, ela falando um poema de uma amiga. E falou tão bem que eu fiquei encantado. Encantado, entrei em contato com ela e até hoje nós somos queridos amigos e estamos fazendo esses trabalhos. Natália Nogueira, a palavra é sua. Bom, eu queria primeiro agradecer a Carla e a Vitória por aceitarem o convite de estarem aqui hoje, né? E agradecer a Ana também, novamente. Principalmente porque todas as entrevistas melhoram o meu dia, né? Hoje meu dia estava mais ou menos assim, então já estou mais animada agora. Bom, e aí eu ia passar só minhas redes sociais mesmo, que meu Instagram é @cadêvocênatália, né? Também tem a da minha companhia, que é @vdecantão, né? E tem a da companhia que a Carla também está, que é @desafio, que é o 10 mesmo escrito, e a fio. E seria mais isso mesmo.
Tá certo. Você viu, Carla? Você não falou seus endereços, ela vai dar um Esqueci de falar. Fala, fala. Endereço. Então, Cia Desafio, que é uma companhia que eu faço parte junto com a Natália. Cela 19, que é uma Cia que eu faço parte com o Kleber. E meu Instagram é Lady Medusa, com ponto em cada letra do Medusa. Tá certo. Agora, olha, eu queria que vocês me ensinassem uma coisa que eu me senti meio mal na entrevista e eu queria que vocês me ensinassem antes de passar a palavra para a Vitória. Eu falo negro. É errado, tem que falar preto. É isso? Eu posso falar. Porque... Eu acho que essa não é uma questão de... Não existe um certo ou errado, preto. Eu tenho um texto que eu li em algum lugar, que eu não me recordo antes, que fala preto ou negro. Aí e embaixo está escrito, você pode chamar pelo nome da pessoa. Certo, tá certo. Não, porque vocês mesmos, eu acho que a Natália Nogueira, quando ela fez aquela pergunta inicial, ela usou o termo, salvo engano, preto, eu acho. Pretas, meninas. Eu acho que eu falei negro, mas é porque, por exemplo, falam que no Brasil, falam que só o Brasil usa o termo negro, né? É que eu não me lembro exatamente, mas se você for pegar a palavra em si, negro, ele tem alguma relação com os escravos, mas é algo ruim a ver, sabe? Tá certo. Só que é muito mania do brasileiro falar negro. Agora, a Carla Garcia é inteligente demais, tá louco. É melhor chamar pelo nome, é claro. Sensacional, sensacional. Sabe? Vitória, a palavra é sua durante 3 minutos para você falar tudo que você desejar. Agora, pelo amor de Deus, dá os endereços na internet, senão o negócio pega, o bicho pega, tá certo? Vitória Vanik, a palavra é sua. Só para coisa que ela tinha falado em relação a preto e negro, toda vez que a gente fala sobre pessoas pretas, foi denominado, mas assim, na verdade não denominado, mas que a palavra negra em si carrega uma coisa que parece ser obscura, do mal, tipo o mercado negro, entendeu? Essas coisas. Por isso que a gente está querendo adaptar a palavra para a pessoa preta em si, entendeu? E ainda é muito difícil, como eu estava falando negro, né? E depois que eu mudei para preto. Mas isso não é nem necessariamente uma regra, entende? Mas é só uma forma de mudança, né, da palavra em si. Então, meu nome é Vitória Vanik, como todos sabem, eu sou cantora e eu já iniciei vários projetos. Eu tenho o meu Instagram, que é vitória.vanik. É muito difícil as pessoas escreverem Vanik, mas é Vanik, que é o... Mas de qualquer forma a Natália vai colocar, né? Eu tenho um canal também chamado Vitória Vanik. Ele ainda não tem nenhum conteúdo, porque eu ainda estou vendo como que vai ser esse canal do YouTube. Porém, tem uma live show minha, que foi feita algumas semanas atrás, de 1 hora, um show exclusivo meu, assim, no canal Periferia Invisível, inclusive, que a Natália vai pôr o link. Então, se puder ver e apoiar, tem muitas músicas boas e tem músicas autorais também. Então é isso. Muito obrigada de verdade pelo convite. Eu estou extremamente feliz e eu amei conhecer você. A Natália já conhecia, então eu amei conhecer vocês, o Anand e a Carla. Então, muito obrigada. Olha, eu queria dizer aqui que foi muito legal esse bate-papo. Aprendi muito, fiz questão de fazer uma pergunta no fim para ver se eu estava errando, como eu estava me posicionando. Eu vou falar, a Carla me deixou incomensuravelmente emocionado. A Vitória, eu não conheço o canto, mas vou buscar conhecer. Agora ela está muito bonita, né? Está assim, vestida de um jeito, um estilo, sabe? O cabelo também, muito legal. A Carla a gente quase não vê, né? Meio assim na escuridão e tal, essa coisa. Né? E a Natália é queridíssima minha. A Natália tem o meu respeito, principalmente por ter 18 anos e ter uma cabeça incrível, sabe? Eu acho que a Natália tem muito a dizer aí e vamos ver o que vai acontecer. Bom, foi uma honra entrevistar essas 3 pessoas. O meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.